Imagine que você tomou a decisão de implantar um TAV, em um caso de estenose aórtica com queda de fração de ejeção. E agora? Quais são os próximos passos? Algum dispositivo pode ser viável ainda? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. E dessa vez, separamos esse episódio em 2 capítulos. O primeiro, finalizamos semana passada. Agora vem o último. Dando sequência ao conteúdo que publicamos na semana passada sobre TAV em um contexto de insuficiência cardíaca com queda na fração de ejeção, algumas peculiaridades clínicas nesse contexto merecem ser lembradas. A presença de peptídeos natriuréticos elevados pode informar o grau de estresse ou dano miocárdico subjacente e, portanto, podem antever o início de sintomas em pacientes com estenose aórtica grave assintomática, refletindo a transição desaptativa de hipertrofia compensada para descompensada do ventrículo esquerdo. Além disso, o NT-proBNP funciona como marcador prognóstico de resposta clínica após o tratamento intervencionista. Tanto níveis baixos como muito elevados estão associados à ausência de melhora sintomática 1 ano após o TAV. O primeiro, por sugerir causa alternativas de sintomas, e o segundo, por sugerir dano ventricular irreversível. O tratamento de pacientes com estenose aórtica e outros fenótipos de insuficiência cardíaca, como aqueles com fração de ejeção preservada, merecem ser devidamente discutidos. Sabe-se que 15% desses pacientes apresentam amiloidose cardíaca. Estudos pequenos sugerem que os resultados de troca valvar percutânea podem ser melhores do que cirurgicamente. Entretanto, mesmo quando a escolha é por TAV, devida atenção deve ser dada ao manejo como a suspensão de beta-bloqueadores e o uso restrito do Rapid Pacing durante o implante da prótese, devido à baixa tolerabilidade nessa população. Já na presença de cardiomiopatia hipertrófica concomitante a um quadro de estenose aórtica, o manejo pode ser ainda mais desafiador. Na impossibilidade de tratamento cirúrgico, tanto miectomia quanto troca valvar para ambas as condições, o tratamento percutâneo pode ser sim uma alternativa, mas com muita cautela. O TAV pode levar a uma queda abrupta da pós-carga, resultando em obstrução dinâmica do fluxo na região subvalvar e colapso hemodinâmico, situação conhecida como ventrículo suicida, com estudos mostrando maior mortalidade hospitalar e choque cardiogênico após o procedimento nesses pacientes. Portanto, recomenda-se a ablação septal, alcoólica ou por radiofrequência, seguida de TAV após a reavaliação dos gradientes, geralmente 2 a 3 meses mais tarde. Por falar em procedimentos combinados, não se pode esquecer que esses pacientes frequentemente apresentam insuficiência mitral. A concomitância dessas valvopatias implica em pior prognóstico e a irreversibilidade do grau da regurgitação mitral em metade dos pacientes submetidos a TAV coloca na mesa a necessidade de incluir o tratamento percutâneo da valvopatia mitral no plano terapêutico desses pacientes, especialmente naqueles com fibrilação atrial e hipertensão arterial pulmonar. Mas será que diante de tantas alterações estruturais concomitantes, não seria melhor, quem sabe, considerar transplante cardíaco? Não existem estudos comparativos que abordem especificamente essa questão. Os dados sugerem que em pacientes com estenose aórtica grave, disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo e doença arterial coronariana que necessite de 3 ou mais pontes de safena ou com história prévia de infarto do miocárdio, o transplante cardíaco poderia ser sim uma boa alternativa. A utilização de dispositivos de assistência ventricular esquerda nesse cenário é incomum, mas vale lembrar que o desenvolvimento de insuficiência aórtica acontece em até metade dos casos, pois a descompressão ventricular, juntamente com uma pressão constantemente elevada acima da válvula aórtica, leva a um aumento do gradiente transvalvar, fusão das comissuras e insuficiência aórtica progressiva. No contexto de choque cardiogênico, cuja causa é estenose aórtica, não existem grandes ensaios prospectivos sobre a melhor estratégia de manejo. O uso do nitroprociato de sódio parece transitoriamente melhorar o perfil hemodinâmico, assim como também o uso do balão intraórtico e os menos disponíveis, Tandem Heart e Impella, oxigenação por membrana extracorpórea veno-arterial. Mas sabe-se que, embora essas estratégias de tratamento sejam importantes durante o manejo inicial do choque cardiogênico com estenose aórtica grave, foco deve ser dado ao ponto crucial, que é o tratamento da obstrução fixa. O TAV tem sido uma opção viável nos últimos anos, mas seu uso na emergência está associado a taxas mais altas de lesão renal aguda e necessidade de diálise.
Como alternativa, a valvoplastia aórtica com balão de resgate pode ser razoável até mesmo como ponte. Por fim, bastante atenção tem sido dada ao desenvolvimento de dispositivos transcatéter, assistência ventricular e novas tecnologias para o manejo de pacientes com estenose aórtica e queda na fração de ejeção. Entretanto, pilar importante nessa jornada também é o tratamento clínico, pois mesmo após o TAV, a causa mais frequente de hospitalização desses pacientes é a insuficiência cardíaca. Assim, o uso de medicamentos que auxiliem no remodelamento reverso e recuperação do ventrículo esquerdo antes da troca valvar são recomendados. Após o procedimento, identificar os pacientes com mais alto risco para descompensação, manter um acompanhamento clínico ambulatorial rigoroso para otimizar status volêmico e garantir o uso de medicações que impactam na sobrevida de pacientes com disfunção ventricular é fundamental e necessário. Importante lembrar que a troca valvar é muitas vezes apenas o início do tratamento de pacientes complexos como esses. Daí, a necessidade de uma transição perfeita para o tratamento clínico otimizado da insuficiência cardíaca e a consideração de terapias adicionais. Aproveitar técnicas de imagem multimodal e biomarcadores para detectar danos cardíacos estruturais precocemente e definir com sabedoria o melhor momento da intervenção é fundamental para mitigar a progressão da doença para insuficiência cardíaca avançada e irreversível. Vários ensaios clínicos em andamento ajudarão a informar as melhores práticas no manejo desses pacientes, particularmente no que diz respeito ao timing da intervenção. Quem sabe até quando a estenose é moderada e a farmacoterapia da insuficiência cardíaca após o TAV. Aguardamos ansiosos. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Renato Lopes, Bruno Herbano e eu, Fabrícia Daniela Martins Almeida e Luna Varela escreveram a segunda e última parte de um excelente texto sobre TAV na insuficiência cardíaca. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.